Boa tarde para todos. Shalom. Neste segmento, eu quero explicar o que é a morte na tradição judia e como os judeus tratam a morte e praticam e observam os rituais enquanto ao luto. Pois, primeira coisa, a morte simplesmente separação da alma do corpo. O que é alma? Alma no hebraico, nós dizemos Neshama. Neshama é a consciência da pessoa que foi criada desde já muito tempos antes de a pessoa nascer. E a alma, segundo os nossos rabinos, é eterna. Isso vai dizer que a alma não, não termina e vai existir para sempre. Sendo assim, quando a Neshama, alma, entra no corpo, no momento que a criança vai nascer, temos uma combinação entre a Neshama e o Guf, o corpo. Nós comentaristas, o Radak, o Rabino David Kamki, comentou que o nome Adam ou Adão, em português, vem da mesma etimologia, mesma raiz linguística da palavra Adamá, a terra. Isso quer dizer que o ser humano, a pessoa, é realmente um anjo, um ser divino que tem corpo, pois o nome Adão veio para distingui-lo entre todas as criações divinas que nós chamamos ou conhecemos como os anjos ou malachim em hebraico. Uma crença muito importante dentro da tradição judia é a crença na ressurreição. A ressurreição é a crença que depois da morte, a Neshama, a alma, vai voltar no corpo. Mas que tipo de corpo estamos a falar? Corpo, depois da morte, vai voltar aos elementos na terra e no ar. Então, esta ressurreição tem que ver com um tipo de milagre, onde vai haver um novo corpo. Algumas pessoas dizem que quase com uma eh, reencarnação. Poderia ser assim, mas na Bíblia hebreia nós temos conceito somente de uma ressurreição. Ressurreição. Dizer que a Neshama, a alma, volta na época do Messias. Nessa época, a era messiânica, nós temos todos os mortos, todas as pessoas que morreram, que foram justas, vão voltar na vida. Isso é ressurreição. E muito importante na crença dos judeus. Os ritos de luto na tradição judaica são muito complexos e abrangentes. Existem códigos legais dedicados a este tema, como o Talmud, a Mishneh Torah e o Shulchan Aruch. Isso dá-nos uma noção de quão importante é lamentar adequadamente os entes queridos para garantir uma cura. Pois
Desde o momento que nós escutamos sobre o falecimento de um ser querido, nós dizemos uma benção. Alguns dizem Baruch Dayan Haemet, que significa bendito o juiz justo. Nós aprendemos a abençoar ao eterno Deus para as coisas boas e para as coisas más. Por quê? Nós aprendemos na Bíblia, no livro de Job, quando ele recebeu as más notícias, faleceram seus filhos, perdeu dinheiro nos seus negócios e comércio, ele disse: O Eterno deu, o Eterno tirou. Bendito seja o seu nome. Pois nós dizemos e aprendemos daqui a abençoar ao Eterno Deus por todas as coisas. Os ritos de luto judaicos começam com o rasgar das roupas ao ouvir a notícia da morte de um irmão, irmã, mãe, pai, filho, filha e cônjuge. Isto chama-se criar, rasgar. A extensão da ruptura é uma largura de mão. Fazemos assim, simplesmente. Algumas pessoas utilizam tipo tesoura para cortar e facilitar o rasgar. Assim como rasga as roupas para os seus parentes próximos, pelos quais observa ritos de luto, também rasga na presença dos seus parentes próximos, quando estes sofrem luto. Em que aspecto? Se o filho do seu filho falecer, ou irmão do seu filho, ou a mãe do seu filho, deverá rasgar as suas roupas na presença do seu filho. Rasgar as vestes é um ato profundamente simbólico, principalmente associado ao luto. Do ponto de vista psicológico, possui várias funções importantes. Primeiro, rasgar roupa proporciona uma manifestação física externa da dor interna. Permite que um enlutado expresse a sua tristeza de forma tangível, o que pode ser psicologicamente catártico. Este ato impede a supressão das emoções e reconhece a realidade da perda. Psicologicamente, o que iria servir como um momento ritualizado que marca o início do processo de luto. Ajuda o enlutado a passar do choque inicial da perda para o envolvimento ativo com a sua dor. A roupa rasgada reflete o sentimento interno de ruptura. A perda de um ente querido deixa uma marca na alma. Ao exteriorizar essa experiência interna, o indivíduo pode iniciar o processo de cura. O que é frequentemente realizado em público ou na presença de outras pessoas, reforçando a ideia de que o luto não deve ser vivido sozinho. Este reconhecimento social pode proporcionar conforto e validação ao enlutado. Ao rasgar as vestes, os enlutados simbolicamente se desprendem dos bens materiais e das aparências externas, concentrando-se no significado espiritual e emocional da vida e da perda. Isto reflete os ensinamentos judaicos que enfatizam a eternidade da alma sobre a impermanência do corpo. O período entre a morte e o enterro do defunto é conhecido
por Aninut, aquele cujo parente próximo faleceu e não foi sepultado, deve comer em casa de um amigo, não deve dizer bênçãos, antes nem depois de comer alimentos, e está isento de todos os deveres religiosos. Não deve comer carne nem beber vinho. Ninguém está autorizado a trabalhar numa cidade judaica desde que uma pessoa morta não tenha sido enterrada. Ninguém dessas cidades saúda Shalom com paz até que os mortos sejam enterrados. É costume enterrar os mortos no mesmo dia. No entanto, se for necessário mais tempo para a chegada dos familiares ou para os preparativos, é permitido fazê-lo. O cadáver deve ser guardado o tempo todo. Aqui aprendemos que é muito importante e um preceito muito importante cumprir chama-se Met Mitzvah, o preceito do morto. Porque é o preceito mais importante, o mais isso mesmo, é importante, porque o morto não pode pagar a ninguém por enterrá-lo. E nós, os judeus, temos a obrigação de enterrar o morto, fazer todos os ritos fúnebres. A Tahara refere-se à purificação do cadáver para inumação. Cada comunidade judaica tem uma sociedade conhecida como Hebra Kadisha, a Sagrada Sociedade, que é treinada na purificação de cadáveres. Existe uma sociedade sagrada para os homens e para as mulheres, respectivamente. A lavagem do cadáver tem um duplo propósito. Um, limpeza higiênica e ritual. A lavagem ritual do cadáver prepara o corpo para a ressurreição, que já temos falado no princípio. Os lavadores dos cadáveres rezam antes de começarem. O corpo é colocado sobre uma superfície plana, ligeiramente inclinada, estando o cadáver coberto por um lençol. Deita-se água fria sobre o corpo e depois água quente na cabeça, se tiver. Cada derramamento é acompanhado por versículos da Bíblia. Este processo é repetido entre água fria e água quente em grupos de 7, até que o cadáver esteja purificado. Costuma-se tapar os olhos do defunto com um pouco de areia da Terra Santa. Isto é para ressurreição. Depois de o cadáver ser purificado, é coberto com uma mortalha branca. Isto representa pureza e perdão das transgressões. Os homens são cobertos com seus talet, o chalé de oração. As borlas são atadas com uma só. O talet, chalé de oração, estão as bordas. Nós chamamos sitziot, que representam os mitzvot, os preceitos da Torá, da Bíblia, da lei mosaica. Pois nós fazemos assim, colocamos assim, fazemos nudos, e isso quer dizer que já essa pessoa não vai cumprir mais mitzvot. Finalmente, o cadáver é colocado num caixão. E esse caixão deve ser simples, sem imagens, sem escrituras, sem bordas com decorações. Deve ser o mais simples possível.
O ritual fúnebre começa na capela, com versículos da Bíblia que enfatizam a futura ressurreição dos mortos. É importante dizer palavras de louvor, partir o coração e fazer chorar a todos. Os judeus portugueses têm o costume de fazer rodeamentos, ou seja, 7 voltas, à volta do caixão, acompanhados de orações e súplicas. Logo, o Salmo 91 é recitado enquanto o caixão é retirado para o enterro. Agora vou mostrar um, um enterro que nós fizemos nesta semana na nossa comunidade. Logo vou explicar os detalhes. Pégalo bien el asiento, muy bien la guagua. Ya sé la cuenta que na pata que sina hueso que era mi todo lo tira mi pa calaina me queda un odio más שושה, ויעשה הכסות תמיד, פעולו ככל דרכיו משפט. אל ימונה ואת עגוי הצדיק, וישרחו דיין האמת, שופט צדק האמת, חנוך דיין האמת, ככל משפטיו צדק ואמת. קדש מרבה, דעלמא די עתיד להתם דעלמא דחתה מתגלה ושליחה איכלה ומפרק חייה ובמני קרתא דישליים מעבר פולחנה ותהיליה נראה ולחטבה ופולחנה יקירה דשמיא דחרדה וזירה ויקרא אמן בחייכון מיומכון ויחד לכל בית ישראל בעגלה מזרח קריב ואמרו אמן אמן. יהי שמר רבה מברך לעולם המיה. יהי שמר רבה מברך לעולם המיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלת שמת קודשה בריחו אמן. לעילה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמרם בעלמם אמרו אמן תתכלה חרבה וחדתה ומותנה ומרעית בשין יעדרי מנה ומכיכון מעל עמי ישראל ואמרו אמן יהי שלמה רבה משמיה חיים ושובע ושועה ונחמה ושרבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה וחסר לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומיו והכל עמו ישראל אמרו אמן. Ao chegar ao local do enterro, os presentes podem colocar um pouco de terra com as mãos sobre o caixão. Quando está concluído, dizem: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram. A lei judaica não permite estudar a Torá, usar tzitzit, as bordas do chalé, ou filactérios num cemitério. É considerado uma zombaria dos mortos. De acordo com as tradições místicas judaicas, as almas dos falecidos partem completamente 12 meses após a morte. Isso significa que talvez as almas que ainda permanecem no cemitério sintam dor por não conseguirem cumprir mais preceitos divinos. Após o cadáver ter sido enterrado, os presentes recitam o Kadish, uma reza de louvor
ao verdadeiro juiz. Depois é dita a reza Hashkabah para que o defunto possa encontrar descanso na morada celestial. Ao sair do cemitério, é costume lavar as mãos. Este é um gesto simbólico de remoção da impureza ritual. O luto oficial inicia-se a partir do momento em que o defunto é sepultado. Existem 3 períodos: 7 dias, 30 dias e 11 meses, num total de 1 ano depois da morte. Após o funeral, a comunidade desloca-se à casa do enlutado e oferece alimentos. As rezas também são feitas lá durante os primeiros 7 dias. As refeições consistem em alimentos simples, como lentilhas, pão e ovos. Não se servem carne nem vinho, porque esses alimentos alegram o coração. Os enlutados descalçam-se, se sentam-se no chão ou em bancos baixos durante os 7 dias. Durante os primeiros 7 dias, os enlutados não estão autorizados a trabalhar. Este é um momento para lamentar profundamente o falecido. Estes dias são conhecidos como Shib'ah, 7. Os feriados religiosos anulam os ritos de luto dos primeiros 7 dias. Por exemplo, se a Páscoa começar daqui a 2 dias e um parente próximo tiver sido enterrado hoje, os enlutados observarão apenas 2 dias de luto rigoroso dos primeiros 7 dias. Após os primeiros 7 dias, os enlutados poderão regressar ao trabalho. Os homens não podem rapar a barba antes dos 30 dias. Estes dias são conhecidos como Sheloshim, 30. Durante os próximos 11 meses, os enlutados não poderão participar em festas ou festividades com música ao vivo. Este período de tempo permite que um enlutado se habitue à perda de um parente próximo. Ao chegar ao aniversário da morte, os enlutados celebram comemorando a memória do falecido. A comunidade celebra com comidas, bebidas e um estudo estruturado de textos religiosos. No final deste estudo, as orações são recitadas e o Kadish é dito. Nós, os judeus sefarditas, chamamos este momento anho, o anho ou Nahalá, em hebraico, Nahalá. Outros dizem também humildade, que em ladino, que é judeu espanhol, significa o estudo. Os judeus Ashkenazi, que são da Europa Central e Oriental, chamam-lhe Yarzeit, no Yiddish. Todos os anos, na data hebraica da morte do defunto, repete-se a mesma cerimônia. Desta forma, os falecidos nunca são esquecidos. Alguns judeus têm o costume de acender velas no dia de aniversário do falecido. De acordo com as tradições místicas judaicas, isto ajuda a alma do defunto a subir a níveis mais elevados na morada celestial. É costume construir escolas de ensino religioso em nome dos falecidos ou nomear fundos comunitários em seu nome. Tudo isto facilita a preservação da memória do falecido. Quem não observa os ritos de luto
como os sábios ordenaram. É uma pessoa cruel, mas deve-se temer e ficar perturbado, investigar a sua conduta e arrepender-se. Nenhum desses ritos é realizado para alguém que se suicidou voluntariamente. Isto é muito importante. Não lamentamos nem lamentamos essa pessoa. Considera-se que o menor que se suicida é aquele que o fez involuntariamente. Por isso, tratamos os menores com aqueles que tiveram mortes normais. As pessoas que foram excomungadas da comunidade, o que se separaram, não são choradas nem lamentadas. Isto é uma breve explicação sobre a morte, o funeral, todos os atos fúnebres, o enterro e os nossos costumes enquanto ao luto. Nós dizemos, ele engolirá a morte para sempre e o eterno Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Que assim sejam e digamos amém.